Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e vamos fazer mais um projeto de Python aqui juntos para iniciantes. Hoje nós vamos fazer o jogo de pedra, papel e tesoura. O usuário vai escolher uma dessas três opções, o computador vai escolher a opção dele e aí vai ter ali a contagem de quem ganhou, né? Quando é que deu empate, nenhum dos dois ganham pontos, né? E aí no fim do jogo, né? Quando o usuário não quiser mais jogar, aí vai dizer, né? Ah, você acertou tantas vezes, o computador ganhou tantas vezes, né? Basicamente um joguinho simples, mas vai ser um projeto muito interessante, porque a gente vai trabalhar com alguns conceitos novos que nós não vimos nos projetos anteriores, tá? Então, vamos lá, vai ser um projeto bem bacana. Bem, inicialmente o que a gente vai fazer? Eu vou importar a biblioteca random, tá? Que foi a mesma que a gente utilizou no projeto passado, tá? Ela é um módulo que já vem com Python, mas que auxilia bastante quando a gente precisa que o programa randomicamente realize alguma ação, né? Então, como o computador vai fazer também a participação no jogo, né? O computador vai ter que fazer alguma escolha e essa escolha precisa ser aleatória, né? Então a gente vai estar utilizando esse módulo para fazer essa lógica aí, como se fosse uma inteligência artificial, bem entre aspas, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar duas variáveis aqui, que é justamente a pontuação do jogador e a pontuação do computador, né? Então vamos criar aqui uma user points, tá? Que aí vai ser os pontos do usuário. E a gente vai criar um computer points, que vai ser os pontos do computador, ok? Todas elas vão ser igual a 0, tá? Porque, enfim, né, o jogo vai iniciar, ambos vão ter pontuação 0, tá bom? E bem, como é algo que a gente quer que quando o usuário lance, né, faça um lance, o computador vai fazer um lance, aí vai dizer quem ganhou, e aí vai ficar se repetindo esse ciclo, né? Vai ter um loop, aí até o usuário dizer que não quer mais jogar. Então aqui a gente vai usar a mesma tática que a gente usou no vídeo anterior, que é justamente usar o while true. Tá? Lembrando, o while, né, é uma estrutura de repetição, aqui significa literalmente o enquanto, né, fazendo uma tradução para o português. E aí, enquanto a condição que tiver aqui for verdadeira, o loop vai ficar se repetindo. A porção de código que tiver dentro do while vai ficar se repetindo. E aqui eu estou botando true, então obrigatoriamente isso aqui sempre vai fazer com que a porção de código se repita, tá? A gente vai fazer, lógico, uma condição para fazer com que esse loop não fique infinito, né? Senão o programa nunca iria terminar sua execução por si só, né? Então aqui dentro do while a gente vai colocar justamente a entrada do usuário, né? Então eu vou colocar aqui user choice, tá? Que vai ser a variável que vai armazenar o retorno da função input, tá? Que é justamente a função que vai ficar aguardando o usuário digitar uma informação, tá? Então coloca aqui uma mensagenzinha, tá? Escolha R para pedra, né? O R aqui seria de rocha, né? Eu escolhi R para não confundir com P de papel, tá? Então o usuário vai ter que digitar R para pedra, T para tesoura e P para papel, tá? Ou Q para sair, né? Então quando o usuário não quiser mais jogar, ele vai dar esse Q e vai, no caso, a gente vai botar uma condição, né? Para quando o user choice for igual a Q, ele sair desse while, tá? Só que aqui eu vou agregar um conhecimento que a gente não comentou ainda nos projetos anteriores, tá? Que vai ser o seguinte. Bem, vocês concordam comigo que aqui o usuário ele pode digitar um R maiúsculo, um R minúsculo, tá? A mesma lógica para as outras letras. E a gente quer que o programa, né, ele entenda tanto o R maiúsculo como o R minúsculo, porque, enfim, no geral elas são as mesmas coisas. Só que na programação, o R maiúsculo, tá? Que o string de R maiúsculo é diferente da string de R minúsculo, tá? O computador não entende isso aqui como duas coisas iguais, tá? Porque são símbolos diferentes, são caracteres diferentes, né? Mesmo que, pensando na lógica do alfabeto, represente a mesma letra, né? Só que, aqui, do ponto de vista do computador, a gente tá falando de símbolos, tá? E aí você deve estar se perguntando, Yuri, é só fazer lá duas condições, né? Uma para os casos de minúsculo e outra para os casos de maiúsculo. Sim, daria certo. Só que existe uma opção muito mais fácil, né, e mais inteligente também, que vai economizar muitas linhas de código, tá? Existe uma função que é padrão do Python puro, tá? Que você pode estar combinando ela com variáveis do tipo string, tá? Que é o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. Esse cara aqui vai retornar para a gente o que o usuário digitou, que nesse caso é uma string, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Isso aqui é uma variável, tá? E aqui no final a gente pode
colocar um ponto lower, tá? Bem, qual o sentido disso aqui? Isso aqui é algo bem comum em Python, tá? Que é você poder fazer esse combo, né, de funções uma atrás da outra, tá? Isso funciona, tá? Porque como é que vai funcionar essa lógica aqui? Esse lower aqui, né, como ele está no final aqui, ele é a última função aqui da minha linha de comando, ele vai executar sobre tudo que está antes dele, tá? Então você imagina que a lógica aqui de execução vai seguir da esquerda para a direita, tá? Então aqui o usuário vai digitar alguma coisa, né? Esse input vai fazer aguardar, né, que o usuário digite. Quando o usuário digitar, esse input vai fazer um retorno. Assim que o input faz o retorno, né, ele vai prosseguir, só que ele não vai para a linha anterior, ele vai executar esse ponto lower, e esse ponto lower ele vai ser executado sobre o retorno que esse input forneceu, tá? E o que é que esse lower faz? Esse lower aqui é uma função especial em que ele faz com que todos os caracteres que estão dentro da string, ou seja, todos os caracteres que foram retornados aqui, sejam transformados na sua versão minúscula, tá? Obviamente, caso o caractere já esteja minúsculo, ele não vai mudar em nada, né? Vai continuar minúsculo. E caso seja um símbolo especial ou número, ele vai ignorar, porque, enfim, não faz sentido, né? Não tem versão minúscula para esse tipo de caractere. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai identificar o que for o caractere maiúsculo, né? O que for um símbolo que represente um caractere maiúsculo, ele vai transformar na sua versão minúscula, tá? Mas, enfim, aqui o user choice, no final, vai captar o que o usuário digitou, tudo em minúsculo. Beleza. Então, o user choice é isso. A gente vai agora acrescentar o quê? A condicional de quebra de execução, tá? Caso o usuário escolha o quezinho, tá? Ele vai dar o break, tá? Lembrando, o break é uma palavra especial que vai justamente fazer com que ele saia do laço de repetição, da estrutura de repetição. Então, quando o usuário digitar Q ou Qzão, tá? O user choice vai dar Qzinho no final, independente do que o usuário digitou, né? Se foi maiúsculo ou minúsculo. E aí aqui nessa condicional vai dar true, então ele vai executar esse break aqui na linha 10. E aí quando ele executa esse break na linha 10, ele vai justamente sair desse laço aqui, desse while aqui, dessa estrutura de repetição que começa na linha 6, tá? E aí pronto, a gente pode aqui, ó, no nível de indentação 0, né? Que aí já é um código que está fora do while, a gente aqui já lidaria com a situação do usuário saindo aqui do jogo, tá? Então, beleza? Vamos executar essa porçãozinha aqui de código para a gente ver na prática, né, ele funcionando. Então, tô aqui na pasta do projeto, vou dar um Python e chamar aqui o arquivo do programa, tá? Então, tá aqui, ó, escolha R, T, P ou Q para sair, tá? Se eu digitar R, enfim, não vai fazer nada, porque eu não tomei nenhuma atitude em relação a caso o usuário digitasse RT ou P por enquanto, né? Mas você pode ver que ele repetiu, né? Aqui se eu digitar T, né? Enfim, ele vai continuar se repetindo. Agora, se eu digitar o Qzão maiúsculo, tá? Você vai ver que ele encerrou. Aqui, ó, ele deu goodbye, tá vendo? Por que ele deu goodbye? Porque justamente aqui, ó, quando esse lower aqui faz esse Qzão virar minúsculo e aí ele consegue identificar nessa linha 9 aqui e sair do código, tá? Muito interessante, né, pessoal? Isso aqui, bem legal, essa dica aí pra vocês, tá? Tá. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte do computador tomar a decisão, né? Ele vai escolher randomicamente entre pedra, papel e tesoura, tá? Bem, a gente vai fazer aqui o Computer Choice, tá? E aqui a gente vai usar a biblioteca Random, a gente vai usar a mesma função que a gente usou no projeto anterior, que é o range_int, tá? Que basicamente ele vai escolher aleatoriamente um número que vai de 0 a 2, tá? Então ele vai escolher 0, 1 ou 2, tá? Nessa linha de código, no caso, de forma randômica, tá? E o que é que a gente vai fazer? A ideia, né, é o 0 representar a pedra, o 1 representar a tesoura e o 2 representar o papel, tá? Bem, vamos deixar essa decisão de código documentada aqui de certa forma. Imagina que a gente vai ver esse código depois, né? Ou a gente vai passar para algum amigo, né? Para outro programador dar uma olhada. De que forma a gente pode deixar mais claro para ele que 0 vai simbolizar a pedra, né? 1 vai simbolizar a tesoura e o 2 vai simbolizar o papel. Bem, pelo próprio código, dependendo de como esteja, isso já fica claro, tá? Mas aqui eu quero mostrar para vocês a estrutura de comentários do Python, tá? Para intuito de documentação, tá? A gente pode estar utilizando essa estrutura, que é o quê? Basicamente eu dou um hashtag aqui, e aí esse hashtag ele vai colocar uma linha de comentário, tá? O que é essa linha de comentário? Você pode até ver aqui, ó, que a cor ficou meio
um pouco apagada, né? Não tá tão viva aqui como as linhas de código. Por quê? Porque essa aqui é uma linha de comentário, ela não é uma linha executável, tá? Então, o programa, quando estiver em execução, ele vai ignorar essa linha 13. Essa linha 13 é como se fosse nada para o programa que está sendo executado. Então, isso aqui é apenas visual para quem estiver codificando conseguir visualizar isso aqui, tá? Mas vem uma dica de boas práticas de programação, tá? Uma mania que a gente tem, né? Eu tinha muito essa mania quando eu comecei a programar, era literalmente sair comentando cada linha de código, tá? Tipo, sair aqui e comentava que, essa condicional verifica se o usuário escolheu que, tá? Só que, se você perceber, isso aqui é meio o que tá na linha 9 aqui, já é óbvio, né, que é isso, né? É simplesmente olhar aqui para a condição. Então, os comentários, eles só são interessantes em casos, assim, que não é muito claro só pelo código o que tá acontecendo ali, tá? Normalmente alguma regra de negócio ali envolvida, né, ou alguma coisa muito assim específica, tá? Mas para coisas assim muito óbvias é bacana evitar ficar comentando, porque esse aqui de certa forma polui um pouco o código, pode dificultar a leitura do seu código dependendo de quantos comentários você coloque, tá? Então, cautela nisso aqui. Mas eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês, já que a gente tá aqui a intuito de estudo, tá? Então pronto, tá aqui. É isso que o computador vai estar escolhendo, tá bom? Show! Agora o que é que a gente vai fazer? A gente tem que, para conseguir comparar, tá, de forma mais fácil, o que o usuário escolheu com o que o computador escolheu, a gente tem que converter esse número aqui na letra aqui. E aí, enfim, se o computador escolheu 0, tem que colocar R, se o computador escolheu 1, a gente tem que colocar T, e assim por diante, né? Bem, eu poderia sair, né, fazendo várias condicionais, né, continuar usando o número e comparando com o texto aqui, né, só que aqui a gente vai fazer esse processo porque eu acredito que vai ser muito mais prático e fácil, tá? Vai reduzir o número de condicionais que a gente teria que fazer. E pra gente fazer isso de uma maneira bem bacana, bem inteligente, tá? Eu vou mostrar pra vocês um novo conhecimento aqui no Python, né, que é a estrutura de listas do Python, tá? Bem, o que é essa estrutura? Aqui, antes do while, tá? A gente vai fazer uma variável que eu vou chamar de options, tá? Que é basicamente as opções que o computador terá para escolher aqui no jogo, né? Que nesse caso é R, o T e o P. E esse aqui que vocês estão vendo entre colchete é uma estrutura de lista, tá? Qualquer coisa que quando eu abrir e fechar colchete, eu estou determinando uma estrutura de lista, tá? Programa, o script vai identificar isso como uma estrutura de lista, tá? E como é que funciona essa estrutura? Bem, eu posso atribuir vários elementos a ela, como vocês estão vendo aqui, tá? E os elementos eles são separados entre si por meio de vírgulas, tá? Como você pode ver, uma vírgula simples, tá? E aqui no meu caso eu usei as strings, tá? Mas eu poderia colocar número, enfim, eu poderia botar só variáveis booleanas, eu posso colocar qualquer coisa aqui na realidade, tá? Até se eu quiser colocar outra lista aqui, em vez desse R aqui, entre aspas, eu poderia, tá? Literalmente é só uma estrutura que me auxilia a compactar mais de um valor, tá? E aí uma coisa interessante é que existe uma coisinha na lista que é chamada de índice, tá? O índice é a posição de cada elemento dentro da lista. Isso vai ajudar muito a gente a se movimentar dentro da lista, acessar os elementos da lista, tá? Então, esse R aqui, ele tá no índice 0, tá? Toda lista sempre vai começar no índice 0, tá? Aqui o T tá no índice 1 e aqui o P tá no índice 2, tá? E aí, se a gente chamar, por exemplo, aqui, ó, options, e eu abrir e fechar o colchete e botar 0, dessa forma aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar a options, ou seja, ele vai pegar tudo isso aqui, tá? Só que em vez de ele retornar toda essa estrutura, ele vai apenas pegar o elemento que está na posição 0, que nesse caso é o R aqui, tá vendo? Se eu colocasse 1 aqui, ele ia pegar toda essa string, só que ele ia localizar o elemento que está no índice 1, tá? E o índice 1 é justamente o T, tá? E aí, é dessa forma que a estrutura de lista funciona aqui no Python, tá? Bem, mas ok, fiz essa lista aqui. E agora o que é que a gente vai fazer? Perceba o seguinte, tá? Se liga na sacada, cara. Se liga na sacada. Digamos que aqui, randomicamente, foi escolhido o valor 0, tá? Pegou o 0. E aí, o que é que vai acontecer? Se eu, por exemplo, chamar a options e justamente acessar o índice 0, eu vou ter o quê? O R, que é justamente o que eu quero aqui, ó. O que for 0, eu quero que seja entendido que o computador escolheu R, né? Escolheu pedra. Se o computador escolheu 1, né? Para ter escolhido tesoura, né? Se eu for aqui em options e tentar acessar o índice 1, o que é que eu vou achar? O T.
É justamente a associação que eu quero aqui, ó, no meu comentário, tá vendo? E a mesma coisa vale para o índice 2, tá? Se eu tentar, se o computador escolher 2 e eu tentar acessar o índice 2 na minha estrutura ali de options, tá? Eu vou encontrar o valor P, tá? Então, se você entendeu aqui a minha sacada, né? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai botar options e computer choice, tá? Isso aqui vai ser justamente o que vai fazer essa conversão, né? Se o computador escolheu 0, né? Isso aqui vai virar 0. E aí, option 0 vai me retornar o quê? R, tá? É a mesma coisa se o computador escolher 1, né? Se o computador escolher 1, isso aqui vai virar 1, tá? E aí, options, né? Ele vai vir aqui para essa variável e vai procurar o que está no índice 1, que nesse caso é o T, tá? E o mesmo vai valer para o caso 2, tá? Então, isso aqui é uma forma muito bacana da gente simplesmente fazer esse processamento aqui, vamos dizer assim, né? Melhor do que a gente sair fazendo vários if um atrás do outro, né? Ficaria uma doideira, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai armazenar isso aqui em uma variável, tá? E pronto, cara. Feito isso aqui, né, feita essa parte aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai justamente fazer a verificação se empatou, se o computador ganhou, o usuário ganhou, tá? Então, para isso a gente vai fazer o quê? A gente vai primeiro verificar se o que o usuário digitou, tá? É igual o que o computador escolheu, tá? E um detalhe, né, pessoal? Ia me esquecendo. Olha o cuidado aqui, tá? Lembra que aqui a gente tá dando ponto lower, né? Então aqui em options eu vou ter tudo em maiúsculo, tá? Pra facilitar a nossa vida, né? Eu já vou colocar aqui tudo em minúsculo, né? Já que é uma informação que eu tô definindo, tá? Então vou estar justamente botando aqui tudo em minúsculo, porque, enfim, o que o usuário vai chegar aqui no computador, né? O que o usuário digitou vai chegar aqui no computador em minúsculo, tá? Então fiz essa adaptação aí, acabei não percebendo quando eu estava definindo a estrutura, tá bom? Mas enfim, aqui a gente vai verificar se o que o usuário escolheu é igual ao que o computador escolheu. Se isso aqui der true, então é para ter dado empate, tá? Então eu vou printar aqui empate, tá? Ou seja, o que o computador escolheu é o mesmo que o usuário escolheu, tá bom? Bem, se não deu empate, aí a gente vai fazer o elif, tá? Lembrando, o elif é porque é o seguinte, ele vai verificar se essa condição é verdadeira. Se essa condição for falsa, ele vai fazer a verificação seguinte, tá? Por isso que a gente está utilizando aqui o elif, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui o user choice, né? E aí, se o user choice foi, né? Aí digamos que o usuário escolheu pedra, tá? Se o usuário escolheu pedra, para o usuário ganhar, o computador deve escolher tesoura, tá? Que aí pedra, né, mata a tesoura. E aí, como é que a gente faz para acrescentar mais uma condicional aqui? Mais um conhecimentozinho bacana aqui nesse projeto, né? A gente utiliza uma operação lógica, tá? Que é o AND, tá? O AND é uma operação lógica, né, que envolve justamente a lógica booleana, tá? Então, o que é que a gente tá dizendo aqui, ó? Se essa condição aqui for falsa, né, ele vai vir para cá, né? Então, se não se, aí ele vai fazer, né? O usuário escolheu pedra e o computador, né? Então a gente vai chamar o computer option, escolheu, no caso para ele perder, ele tem que escolher tesoura, tá? Bem, então como é que funciona essa lógica aqui? Vocês lembram que para isso aqui executar, né? Ou seja, para toda a porção de código que está dentro desse elif ser executado, toda a condição que está aqui dentro dele tem que dar true, tá? E aqui o que é que o AND vai fazer? O AND ele vai conectar essas duas condições aqui, que são, enfim, separadas, né? Diferentes. Na lógica booleana, tá? O AND ele só dá true, ou seja, essa operação aqui inteira só vai dar verdadeiro, né? True, se ambas forem verdadeiras, tá? Ou seja, isso aqui tem que dar verdadeiro e isso aqui tem que dar verdadeiro, tá? Essas duas coisas acontecendo, isso aqui tudo, essa linha inteira aqui vai dar verdadeira essa condição, tá? E aí é o que a gente quer, né? A gente quer verificar se o usuário escolheu R e se o computador escolheu T, né? Que aí, no caso, o usuário escolheu pedra, o computador escolheu tesoura, pedra destrói tesoura e o usuário ganhou, tá? Então, simplesmente aqui a gente pode printar que você ganhou, tá? E aí aqui a gente simplesmente vai fazer um user points recebe user points mais um, tá? E aí a gente pode replicar essa lógica aqui para os outros casos, tá? Então, como você pode perceber, eu copiei aqui esse elif, tá? Já que os outros vão seguir a mesma lógica, a gente só vai mudar o que o usuário escolheu e o que o computador escolheu, né? Então, se o usuário tiver escolhido papel,
o papel derrota pedra, né? Então o computador tem que ter escolhido pedra para o usuário ganhar, tá? Se o usuário escolheu tesoura, para o usuário ganhar, o computador tem que escolher papel, tá? E aí o usuário ganha, tá? E aí o que é que vai acontecer? Não empatou. O usuário não ganhou nenhuma dessas aqui, tá? Então o que resta é simplesmente o computador ter ganhado, tá? Então, se der falso em todas essas condicionais, só vai sobrar as situações em que o computador ganha. Então aqui a gente não precisa fazer mais nenhuma condicional dessas aqui especificando a condição. A gente simplesmente pode chamar um else, tá? Porque todas as outras situações que sobram são situações em que o computador ganha, tá? E aí a gente coloca um print aqui dizendo que o usuário perdeu e a gente chega aqui dando pontuação para o computador. E aí pronto, pessoal. O que a gente precisa fazer agora é só o seguinte, tá? Primeiro, eu acho que é interessante, antes da gente dizer se foi empate, se o usuário ganhou ou se o computador ganhou, né? Mostrar para o usuário o que o computador escolheu, né? Então, eu vou colocar aqui print, né? O computador escolheu. Aí eu vou dar um espaço aqui. Aí aqui a gente vai fazer a mesma táticazinha que a gente viu no vídeo anterior, né? Que é a soma aqui, ó, de strings, tá? Que é simplesmente, não é literalmente uma soma matemática, né? Mas ele vai juntar o que tá nessa string, né? Quando essa string acaba, né? Que é simplesmente que depois desse espaço, ele vai juntar com o que vai estar aqui, né? Que nesse caso vai estar o R, o T ou o P, tá bom? E aí... Pronto, né? Basicamente isso aqui já é o suficiente para informar para o usuário que o computador escolheu. Aí vai vir um resultado e pronto, né? Aqui a gente vai estar na lógica do loop. E aí a última coisa que a gente precisa fazer para o nosso programa estar 100% é quando o usuário sair, né? A gente dizer a pontuação final, né? Então pronto, eu dei uma cortada aqui no vídeo, tá, pessoal? Para não ficar muito longo, porque aqui eu ia repetir a mesma lógica que a gente provavelmente já viu anteriormente, tá? Que é o quê? Que eu botei os prints, né, para informar as pontuações. É a mesma lógica do print que a gente acabou de fazer, tá bom? Que é a sominha aqui para fazer a concatenação dessas duas strings aqui dentro do print, tá? E aí, após isso, eu só faço o quê? Uma verificação para dizer quem ganhou, né? Se o computador acertou mais que o usuário, né? Nesse caso aqui é derrota, tá? Troquei aqui as coisas, né? E aí, se isso aqui for falso, ele vai verificar só se o computador acertou a mesma quantidade que o usuário. Aí, nesse caso, é empate. E se nenhuma dessas duas condições foi satisfeita, então é porque sobrou o quê? O usuário ter acertado mais que o computador. E aí, nesse caso, é vitória para o usuário, tá bom? Bem, pessoal, só uma correção aqui que eu percebi no vídeo, tá? Aqui tava com pure options, tá? Eu acabei escolhendo a variável errada e não tinha percebido, tá? Mas é que eu já arrumei, ó. Tá com pure points, tá? Que é realmente a pontuação do computador. Com pure option a gente apenas utiliza aqui para fazer as verificações nas condicionais, tá bom? Então, vamos aqui executar no terminal agora juntos. Então, vamos lá, ele tá pedindo para escolher, eu vou escolher então pedra, tá? Deu empate, o computador escolheu pedra também. Vou escolher pedra de novo, você pode ver que o computador escolheu T, tesoura, né? Então, pedra destrói a tesoura, então eu ganhei, tá? Vou agora escolher tesoura. O computador também escolheu tesoura, deu um empate, tá? Pra gente concluir aqui, eu vou escolher P, tá? O computador escolheu T, então eu perdi, tá? Então, vamos lá. Eu ganhei uma aqui, tá? Deu 2 empates e o computador ganhou uma de mim. Então, é para eu estar com ponto, o computador tá com ponto, né? E aí, no final, quando eu der aqui para sair, eu vou basicamente ter esse retorno aí de pontuações. Ó, pessoal, deu um erro aqui, tá? Eu vou expor isso aqui para vocês, tá? Porque, ó, deu um errinho aqui, por quê? Ele tá dizendo aqui, ó, que eu só posso concatenar string com string, eu não posso concatenar com inteiro, porque eu esqueci, né, de aqui dentro, aqui no código, ó, quando eu faço essa concatenação aqui de inteiro com string, né, eu tenho que usar aquele parâmetro do str, tá? Pronto, eu coloquei o str aqui, ó, nas duas variáveis, tá? Só esboçando aí pra vocês, tá? A situação aí de erro, tá? Ele diz aqui pra gente o local que tá errado, né, e pela leitura aqui da mensagem de erro, a gente consegue já mais ou menos entender, tá, o que é que a gente errou. Se a gente não conseguir entender de primeira, é copiar a mensagem de erro e colar no Google, né? Normalmente o Google ajuda muito a gente também. Então, vamos rodar esse código aqui novamente, para mostrar para vocês o resultado final. Então, vou escolher pedra, perdi, vou escolher tesoura, foi empate, vou escolher papel agora, foi empate de novo, tá? Vou deixar assim. Então, eu perdi uma,
tá? E deu 2 empates, então é pro computador ganhar de mim. Então quando eu der o OK aqui, ó, ele deu minha pontuação 0, pontuação do computador 1 e deu derrota e encerrou a lógica aqui do programa. E perceba que eu digitei para todos os casos, tá? A letra maiúscula aqui, tá bom? E você pode ver aqui que ele rodou perfeitamente, tá bom? Bem, pessoal, uma coisa também que a gente pode estar agregando aqui no projeto, tá? É o seguinte, aqui a gente verifica se o usuário escolheu o quê, né? E aqui embaixo a gente lida com as situações do usuário escolher R, P ou T. Só que a gente não verifica as situações em que o usuário digitar algo diferente dessas 4 letras aqui, tá? Se o usuário digitar, por exemplo, um I, tá? Que não compreende nenhuma aqui da nossa lógica de programa, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai falhar em todas essas condicionais aqui, tá? E ele vai chegar no else aqui e vai dizer que o computador ganhou de mim, né? E vai dar pontos pro computador. Bem, a gente pode dizer que o usuário tá vacilando, né? De escolher uma opção que a gente não digitou, tá? Mas supondo que o usuário digitou sem querer, né? E tal... e aí meio que poderia atrapalhar um pouco no jogo, né? Porque a gente estaria dando pontuação para o computador, sendo que o usuário digitou algo inválido, né? Então nem daria para dizer que o computador ganhou, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente pode aqui tá acrescentando uma condicional aqui antes do computador escolher, tá? Que é o seguinte, a gente vai verificar se o que o usuário escolheu, tá? Está dentro das minhas opções plausíveis. Quais são minhas opções plausíveis? Bem, tá na variável options, né? É o RTP, tá? E aí, eu poderia sair fazendo 3 condicionais, né? Verificar se o usuário escolheu R, se o usuário escolheu T, se o usuário escolheu P. Caso falhasse para essas 3, ele pedia para o usuário digitar novamente, né? Porque ele digitou algo inválido, tá? Só que... vamos ali para mais um conhecimento para reduzir as linhas de código e a gente fazer de um jeito um pouco mais inteligente, né? Vamos dizer assim. Existe aqui um operador que a gente pode utilizar para auxiliar nessa nossa tarefa, que é o in, tá? E aqui eu coloco o options aqui dentro, tá? O que é isso aqui tá fazendo? Ele tá verificando se o que o usuário digitou, né? Ou seja, exatamente a stringzinha que tá aqui nessa variável se encontra dentro dessa lista aqui, tá? Então, se o usuário digitou R, vai estar aqui, ó, ele vai achar o R aqui dentro, então isso aqui vai dar true, tá? Se o usuário digitou T, ele vai encontrar o T que o usuário digitou aqui dentro de options, né? Que tá literalmente aqui dentro, então ele vai dar true e o mesmo vale pro P, tá? E aí, isso seria a situação ideal, só que aí a gente quer que caso o que o usuário escolheu não esteja aqui em opções, né? Seja solicitado que ele escolha novamente, tá? Então, ao invés de usar o in, a gente vai utilizar o not in aqui, que é justamente o contrário, né? Ele vai verificar se o que o usuário digitou aqui não está em options. Por exemplo, se o usuário digitou I, ele vai vir aqui, ó, I está dentro de options? Não, o I não está dentro de options. Então, isso aqui vai dar true, tá? Porque eu estou justamente verificando se o que o usuário digitou não está dentro de options. Então, isso aqui dando true, ele vai simplesmente executar o que tiver dentro dessa condicional. Bem, a gente quer que ele não continue aqui, né? Que ele não prossiga aqui no código, tá? A gente quer que o computador solicite novamente que o usuário faça uma escolha. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no projeto anterior, que é dar um continue, tá? Que é uma palavra especial que simplesmente vai fazer com que o próximo laço aconteça. Ele vai ignorar o resto aqui, tá? E ele vai simplesmente voltar aqui para o começo e executar o próximo laço. Então ele vai executar isso aqui novamente, tá? Para a gente confirmar, vou chamar aqui o terminal novamente, vamos executar o comando e eu vou digitar I. E aí você pode ver que ele tá insistindo aqui, ó, se eu digitar K, tá vendo, ó, ele nem tá dando pontuação aqui pro computador. Só para mostrar, ó, eu perdi, vou dar agora que eu saí, ó, você pode ver que ele só contou uma pontuação pro computador. Então agora tá funcionando perfeitamente. Então pronto, era isso que eu queria agregar aqui antes da gente encerrar o vídeo. E bem, pessoal, é praticamente isso, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido bem esclarecedor aí, que tenha agregado bastante conhecimento aí para vocês. A gente viu muita coisa nova. Vimos a estrutura de listas em Python, vimos aí condicionais, né, com mais de uma condição, né? Nesse caso, a gente viu também essa lógica do lower, tá? Para strings, né? Para facilitar a nossa vida. Então, eu acho que foi um projeto bem bacana aí, deu para agregar bastante conhecimento aí de Python, tá? Então, é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.